Nós vamos começar o capítulo 4, que corresponde à nossa aula 11. Nesse capítulo, que é relativamente mais rápido do que o capítulo 3 e o 2, principalmente o 3, que foi muito grande, nós vamos tratar de momento, de torque. Basicamente, todo o capítulo trata disso e ele é essencial para avançar para o capítulo 6. Melhor, para o 5 e para o 6. Porque quando nós chegarmos lá, todo o tratamento de equilíbrio de corpos depende de conhecer o momento de uma força. Então, como nós vamos fazer isso? O subcapítulo 4.2, eu creio que é o menos relevante desses quatro. Então, no primeiro vídeo nós vamos tentar falar de todo o capítulo 4.1, em uma segunda parte o 4.2 e 3 e depois o 4.4. Então, começando, nós vamos falar agora do momento de uma força e sistemas de força equivalente, ou sistemas de forças equivalentes também. Primeiro, é interessante definir o que é o momento de uma força de modo teórico e depois visualizar isso. Então, toda vez que vocês pensarem em momento de uma força ou torque, isso vai ser a capacidade da força de produzir uma rotação. E isso em relação a um ponto, ou em torno de um ponto. Então, dois exemplos interessantes aqui são o do volante e o dessa chave. Quando você aplica uma força no volante, esse volante gira em torno desse ponto A. O ponto A tem um eixo, então você está girando o eixo. A força que você vai aplicar depende também do ponto no qual você aplica a força. Observem que a força aplicada no ponto C é muito menor do que a força aplicada no ponto D, isso de modo empírico, né? Pela experiência você sabe que a força aplicada aqui nas bordas do volante vai ser muito menor do que essa força aplicada no centro. De modo semelhante, nós temos o exemplo da chave. Quando você utiliza uma chave desse tipo para girar um eixo, né, ou girar em torno dele, o que acontece? Quanto maior a chave, mais fácil vai ser o giro dessa peça. Então, são os dois exemplos mais intuitivos que nós temos para pensar em momento. O momento sempre vai estar relacionado a realizar o giro de alguma estrutura. E o momento continua sendo um vetor. Então, ele tem a magnitude, a direção e o sentido. A diferença é que agora, como nós tratamos de giro, esse momento ele vai assumir uma forma um pouquinho diferente na hora da representação. Ou nós vamos representar por uma curva, do jeito que está dado aqui. Então essa curva aqui ela vai fazer um giro em torno desse eixo. Ou nós vamos representar por uma seta dupla, porque o momento, como nós vamos ver, possui uma característica especial que é a de um produto vetorial. Mas nós temos duas abordagens, uma abordagem escalar e uma abordagem vetorial. Então, nessa primeira imagem, eu tenho uma abordagem escalar. E aqui eu vou pensar em algumas coisas importantes. A primeira é que existe uma linha de ação no próprio eixo do giro. E aí eu vou chamar isso de linha de ação no eixo O. Isso aqui é importante porque nós vamos perceber que a distância D que é dada ali, ela é ortogonal a essa linha de ação no ponto O. Então, eu tenho aqui que D é ortogonal a O, no sentido que
a distância D é ortogonal à linha de ação. De um modo geral, isso vai ser verdade. Esse D, que é a distância, né, que logo no sentido vetorial vai ser o nosso vetor posição relacionado a esse ponto, ele também vai ser chamado aqui de braço de alavanca. E isso aqui muitas vezes vai ser referenciado em exercícios ou na prática. O braço de alavanca, ele está relacionado com a distância na qual a força é aplicada em relação a um ponto que eu quero que esse ponto sofra uma rotação. Além disso, nós vamos usar a regra da mão direita, porque em uma abordagem vetorial, ou melhor, em uma abordagem escalar, eu não vou ter os sentidos dados aqui pela expressão escalar. Então eu preciso da regra da mão direita. A partir disso, então, nós definimos o que é o momento de uma força. Então, o momento de uma força em relação a um ponto aqui que eu estou chamando de O, ele vai ser a distância multiplicada por essa força. Como nós estamos numa abordagem escalar, então eu tenho apenas os valores numéricos aqui. E isso é dado em unidades de Newton por metro, ou unidades de força por unidade de comprimento. Isso é importante, porque existe uma outra grandeza física, que é o trabalho. E aí é interessante a gente já escrever isso aqui assim. O trabalho, ou melhor, o momento, ele é diferente do trabalho. Mesmo que o momento seja dado em Newton por metro e o trabalho também. Só que o Newton por metro do trabalho, ele vai ser dado em uma outra unidade de energia, que é o Joule. E aí é interessante a gente observar o seguinte: o trabalho, isso aqui eu comentei com vocês em algum momento, em uma disciplina muito anterior, ele pode ser dado por uma integral de linha que relaciona a força e a distância. E isso eu vou escrever na forma da integral, onde eu vou integrar aqui a força que depende de um vetor posição em relação aqui a um diferencial desse vetor posição. E essa integral, ela vai fornecer o valor da energia relacionada ao trabalho. Então percebam que essas duas expressões são completamente diferentes. Elas não têm nenhuma relação. E, inclusive, né, em um momento aqui, logo na sequência, mas já vale a pena escrever essa expressão, né? Nós vamos ver que a expressão vetorial para o tratamento de momentos, ela vai ser dada por um produto vetorial. Então, de um vetor posição por uma força. Então, nós vemos que essas duas expressões não têm nenhuma relação. Elas não conduzem à mesma grandeza física. Isso aqui é extremamente importante. Nós já tratamos disso em um momento anterior e agora eu reforço isso daqui, tá? Não confundam. Por que eu falo isso? Porque num caso mais simples, eu posso conduzir essa expressão aqui a força vezes distância. E força vezes distância é igual a distância vezes força, né? Não tem nenhuma diferença nisso. Mas o que muda é a abordagem. Então, por isso que é essencial que vocês não confundam, porque aqui eu estou avaliando a distância percorrida, né, por uma força,
que uma força conduz a uma distância percorrida aqui num corpo. Então seria, eu tenho aqui um corpo, ele pode ser arrastado por tantos metros, e isso vai acontecer quando eu aplico uma força nesse corpo. Então eu consigo aqui arrastar o corpo por tantos metros. Então esse é o trabalho. E aí eu falo de trabalho de uma força. Então, essa força realiza um trabalho que é o deslocamento de um corpo. Aqui, eu já não estou falando de deslocamento, estou falando de rotação. O corpo ele permanece no mesmo lugar. Então, vamos supor que aqui eu tenho um corpo que está preso a esse eixo O, mas ele pode rotacionar. Então, o corpo ele continua aqui, mas ele sofre rotação. Então, o conceito é diferente. Aqui eu posso ter uma translação, aqui eu vou falar de rotação. E a força aplicada, ela tende a rotacionar um corpo, né? Então, aqui vai ser a capacidade de produzir uma rotação. Então, percebam que nós não estamos falando da mesma coisa. Mais do que isso, quando nós partimos para a perspectiva vetorial, o momento ele passa a ser um produto vetorial. E aqui a diferença entre o trabalho e o momento fica mais evidente, porque num produto vetorial eu crio um vetor novo que é ortogonal aos dois primeiros. Então o que eu vejo aqui, além de ter um vetor posição e um vetor força, esses dois vetores, quando multiplicados de modo vetorial, eles criam um novo vetor que é o vetor momento. Então, até geometricamente, essa expressão aqui, ela se afasta muito dessa anterior do trabalho. Por isso que é relevante fazer a comparação entre as três expressões, na abordagem escalar, na abordagem vetorial e também numa abordagem escalar, mas agora para o trabalho, que vai me dar uma unidade de energia. Então isso é fundamental para que não ocorra essa confusão. Quando nós temos aqui na abordagem escalar, nós temos uma distância que eu vou chamar de braço de alavanca, ou braço do momento, né, também, e eu vou aplicar uma força nessa distância. Para determinar o sinal associado ao momento, eu vou precisar utilizar a regra da mão direita, mas não a regra da mão direita naquele formato XYZ. Uma nova regra agora que vai estar relacionada à posição do giro, ser horário ou anti-horário. Toda vez que eu tiver um giro anti-horário, eu vou determinar isso como um momento positivo. Toda vez que esse giro for anti-horário, ou melhor, for horário, aí eu vou determinar ele como um momento negativo. Ainda aqui na abordagem vetorial, nós vamos poder representar o vetor com uma seta dupla. E isso vai acontecer por quê? Porque o vetor momento, ele é um vetor que está relacionado ao giro em torno de um eixo. Então percebam que um vetor com uma seta, ele não representa um giro, né? Ele representa uma direção e um sentido. E isso perderia o sentido aqui no momento, porque agora eu estou falando de giro. Então, quando a seta dupla aponta no sentido positivo de um eixo, eu estou querendo dizer que a rotação em torno desse eixo é positiva. Quando a seta dupla aponta no sentido negativo desse eixo, eu quero dizer que a rotação é negativa. Então, olhando aqui nessa figura, nós temos um vetor posição, que é o braço de alavanca. Então, agora ele vai ser determinado por um vetor, e eu tenho uma força aplicada nele. Pela regra da mão direita, nós temos que o primeiro vetor é o vetor posição, então o dedo indicador. O vetor força é o dedo médio. Se você fizer isso daí, você vai perceber que o momento vai apontar para cima. E o que quer dizer o momento apontando para cima? Se você fizer uma nova regra na mão direita agora, que vai ser o seguinte: com a mão aberta, você vai colocar a ponta dos dedos apontando no sentido do vetor força. E a palma da sua mão vai estar voltada para a origem, que é o eixo, né? A origem do eixo que vai rotacionar. E quando você fizer isso, se você fechar a mão, você vai ver que a sua mão fecha no sentido anti-horário.
Então, o que que acontece aqui? Eu tenho uma rotação anti-horária. Essa regra da mão direita ela é interessante para a gente ver qual é o sentido da rotação. Então, você coloca a sua mão exatamente na direção dessa força, com os dedos apontando na direção da seta e a palma voltada aqui para o ponto O. Se a gente trocar essa seta, e eu vou fazer uma nova aqui, vamos pensar agora que a força é essa verde que eu escrevi. Quando você apontar os dedos no sentido dessa força, ela vai continuar igual a força F vermelha. Só que a palma da sua mão não vai estar virada para o ponto O. Para você virar a mão para o ponto O, você vai ter que inverter a mão. E agora, quando você fechar a mão, ela vai fechar no sentido horário. Então, o que a gente vê? O vetor momento, ele depende da posição, ele depende do vetor posição, que inclusive aqui agora ó, nós temos um novo vetor posição. Vou desenhar ele de azul. Então percebam que o vetor posição agora é outro, não é o mesmo que estava aqui. Então esse vetor posição é diferente desse vetor posição, embora as forças sejam as mesmas. Mas quando eu mudo a posição da força, eu mudo o vetor posição. Mudando o vetor posição, eu mudo o momento. Inclusive eu posso mudar o sentido do momento, que é o que aconteceu. Nessa nova situação que eu desenhei, o vetor momento vai apontar para baixo. Ele vai ser então negativo. Então percebam que agora, quando a gente fala de momento, importa a direção e o sentido da força, assim como o vetor posição relacionado a essas forças. Inclusive, se eu trocar o sentido aqui dessa força e apontar ela agora no sentido oposto, agora ela passa a ter o mesmo efeito da força vermelha, porque se você colocar a sua mão agora nessa posição, você vai ver que ela vai rotacionar no sentido anti-horário. Então, quando nós tratamos de momento, a direção e o sentido e a posição da força são essenciais para fazer esse cálculo. E aí eu coloquei aqui coisas importantes, né? O momento é necessariamente um produto vetorial, mesmo que você faça abordagem escalar. Por quê? Para determinar o sentido, né, o sinal do momento, você vai precisar usar a regra da mão direita. Você não vai usar os sinais das forças, você vai usar a regra da mão direita. É isso que vai determinar o sinal do momento. Toda vez que nós tivermos um sentido horário, nós vamos considerar isso como negativo e um sentido anti-horário como positivo. E aí, vou resgatar um conhecimento aqui que ele é essencial para o nosso tratamento. Percebam o seguinte, quando eu faço medida de ângulos, eu faço isso no sentido anti-horário. Então, eu vou medir aqui alguns ângulos para a gente perceber isso. Se eu coloco aqui um ângulo como esse, que eu vou chamar aqui de 30, e eu faço agora uma nova medida aqui embaixo, de outro ângulo, e vamos colocar aquele aqui a menos 60, observe que eu tenho uma diferença de sinal. Essa diferença de sinal vem do quê? Que o sentido... É pior que fez um círculo. Então, ó, esse azul que eu medi, ele é a leitura convencional do ângulo. Então, aqui esse azul seria 300, né? Se eu medir ali 60. Então, observem o seguinte, quando eu faço a leitura no sentido anti-horário, é uma leitura positiva, ó, tanto do ângulo de 30 graus quanto do ângulo de 300. Quando eu venho no sentido horário, eu determino isso como negativo. Então, se o total é 360, né, se eu tenho 300 aqui, falta 60. Então, esse ângulo aqui é menos 60. Por quê? Porque eu estou medindo ele no sentido horário. A essa altura, provavelmente vocês já sabem disso, mas eu estou fazendo esse comentário porque na engenharia existe, às vezes, vou chamar assim de uma mania.
das pessoas trocarem isso daqui. Tem problema trocar? Depende. Na verdade, depende. Às vezes isso vai ter problema sim, mas de um modo geral não, porque nosso trabalho geralmente está fundamentado em encontrar o equilíbrio. Então nós vamos encontrar o equilíbrio com o somatório das forças igual a zero e o somatório dos momentos igual a zero. Como isso é igual a zero, não vai fazer diferença, porque os sinais vão se equilibrar quando você utilizar, né, a regra da balança e jogar entre aspas, jogar uma coisa para um lado e outra para o outro da equação. Então não tem problema. Só que a nossa base matemática sempre está fundamentada nisso aqui, que tudo que é anti-horário, tudo que gira anti-horário é positivo, tudo que gira horário é negativo. Então você está mudando essa convenção quando você troca esses sinais. E muita gente faz isso, muita gente faz isso. E fica também com aquela coisa assim que eu acho super estranha. Preciso decorar se o momento gira horário positivo, horário negativo. E aí cada hora lembra de uma coisa diferente, arruma uma confusão. E a nossa base é a matemática, gente. O ângulo sempre gira anti-horário. Então os giros anti-horários são positivos. Você não precisa arrumar muito drama com isso. E também lembrando que é uma convenção. Sendo convenção, nós podemos mudar as convenções de acordo com os nossos interesses, desde que faça sentido. E por que eu falo de convenção? Se vocês pensarem em eletricidade, você tem o sentido convencional da corrente elétrica, que não é o sentido real. Porque quem se move não são os prótons, são os elétrons. Então, quando você faz tratamento de corrente elétrica, você considera, na verdade, que o movimento é contrário ao movimento real. Mas é uma convenção. Então, dá problema de cálculo? Não dá, porque é como se você tivesse trocado sinais. Então, é a mesma coisa que eu estou querendo dizer aqui. Em outros momentos, vocês vão ouvir coisas diferentes do que eu estou falando, dependendo da pessoa que for dar a aula, mas o convencional é o que eu estou mostrando. Então nós nunca vamos sair da convenção, porque isso pode gerar confusões que são desnecessárias. Então, ok. A gente vai seguir com um pequeno exemplo, um mini exemplo para a gente aplicar esse conhecimento que a gente viu aqui. Vocês percebam que a teoria é muito curtinha, né? Basicamente, se eu não fosse fazer todos os comentários que eu fiz, eu ia falar, o momento é distância vetorial força. E é isso. Porque o resto vocês já sabem, vocês já conhecem as propriedades do produto vetorial, nós já falamos disso. Então percebam que a parte teórica, na verdade, já foi dada anteriormente. Aqui são aplicações um pouquinho mais específicas. Então vamos lá. Nós temos essa estrutura está apoiada sobre o ponto O e eu quero calcular a força F para que o somatório dos momentos em torno do ponto O seja zero. Para fazer isso, nós temos duas abordagens, uma abordagem vetorial e uma abordagem escalar. E eu vou usar as duas e nós vamos ver as diferenças. Nesse caso aqui, a abordagem escalar é mais fácil, a abordagem vetorial é trabalhosa, é desnecessária. Então, não é um caso que vocês deveriam usar a abordagem vetorial. Mas, em outros casos mais complexos, sim, nós vamos usar a vetorial. Então, percebam o seguinte, se o momento é um produto vetorial, é interessante a gente lembrar que um produto vetorial ele é igual ao módulo de um vetor vezes o módulo de outro vetor vezes o seno do ângulo formado entre eles. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos aqui uma força horizontal.
Se você multiplicar a distância horizontal por uma força horizontal, isso vai dar zero, porque o ângulo entre elas vai ser 0 ou 180. De qualquer modo, o valor do seno vai ser zero. Então, existe uma regra, que eu não vou escrever ela aqui, mas eu quero deixar ela bem clara quando nós tratamos de forças no plano. Na verdade, isso também até vale para 3 dimensões, só que aí eu vou ter uma pequena diferença, que é o seguinte: horizontal vezes vertical, ou vertical vezes horizontal. Essa é a regra. Se eu tenho uma força vertical, a distância que eu vou inserir nessa equação aqui, inclusive eu vou até aproveitar e colocar aqui, ó, momento é distância vezes força. Então eu tenho 2 números, ou a distância ou a força. Se a minha força é vertical, a distância precisa ser horizontal. Por quê? Primeiro que eu não tenho uma distância aqui vertical entre essa força, né? Essa força está no nível 0. Então a única distância que eu tenho entre esse ponto e essa força é uma distância horizontal de 2 unidades. Mas quando a gente olha para essas duas forças aqui, sim, nós temos do ponto O até esse ponto aqui uma distância vertical de 3 e uma distância horizontal de 4. Então, eu tenho 2 opções para distância. E aí que vem o ponto. Se eu utilizar 3, que é a distância vertical, a força não pode ser vertical. Por quê? O ângulo entre a força vertical e a distância vertical é 0, ou 180. Então, o que eu quero dizer com isso? O seno dá 0. Isso não faz sentido. Por isso, sempre horizontal vezes vertical, ou vertical vezes horizontal. Então, se a minha força é vertical, a minha distância é horizontal. Se a minha força é horizontal, a minha distância é a vertical. E lembrem-se que quando nós estamos na abordagem escalar, nós estamos numa abordagem já com vetores decompostos. Então eu vou somar vetores que estão ou na horizontal ou na vertical, nunca inclinados. A não ser que eu incline o meu sistema, né? E é interessante também a gente perceber uma coisa diferente do que nós fazíamos antes. Nós somávamos forças em X, em Y, em Z. O momento, nós vamos usar todas as possibilidades. Distâncias horizontais em I, distâncias verticais em J, forças horizontais e forças verticais. Por quê? Como o momento é um produto vetorial, qualquer desses conjuntos que eu utilizar vai me dar um momento para fora do XY. O momento vai estar sempre em Z. O giro dessa estrutura sempre estará no eixo Z que não é mostrado. Então, por isso, eu estou somando todos os momentos, mais os momentos em K, que são os momentos em Z. Visto isso, nós temos aqui, ó, a primeira... Eu recomendo sempre fazer o seguinte: coloque todos os produtos de distâncias vezes força e depois coloque o sinal. Então, ó, vamos fazer essa coleta. Eu tenho aqui força 5, distância 2. Força F, distância 1. Força 4, distância 4. Força 8, distância 3. Então, a gente vai colocar esses valores aqui. Então, distância 1, força F. Distância 2, força 5. E eu recomendo sempre coloque distância vezes força, para você ter sempre a distância como primeiro item para avaliar. Depois eu tenho distância 4, força 4 e distância 3, força 8. E aí isso tudo precisa ser igual a 0, né? Como foi falado ali. Quais são os sinais? Os sinais são dados pela regra da mão direita. A mão aberta, como é no plano, é uma regra da mão direita diferente, tá? Inclusive ela tá aqui, ó. Vou subir essa regra para cá. Então, ó, o que vai acontecer? Ponta dos dedos na direção da força. Palma da mão virada para o ponto em relação ao qual você está calculando o momento. Então, eu estou calculando em relação ao ponto O. A força F aponta para baixo. Então, ponta dos dedos na direção de F para baixo, palma virada para o O. Você vai ver que a força F gira no sentido horário, então ela é negativa. Depois a força 5,
a palma vai virar para o ponto O, então a força vai girar no sentido anti-horário, então ela é positiva. A mesma coisa vai acontecer com a força 4 e a força 8, ela vai girar no sentido horário, então ela é negativa também. E aí a gente faz a soma. Somando todas essas forças aí, eu vou obter, ou melhor, eu coloquei o número errado aqui, né? Aqui é 3. É horizontal vezes vertical. Então, somando esses valores, nós vamos obter o seguinte: 0,667, aí está dado em quilonewton. Então, ok, essa é a abordagem escalar. Vocês vão ver que a abordagem vetorial é mais demorada, e por isso que ela só deve ser aplicada quando o problema é mais complexo. Então, o que eu vou fazer na abordagem vetorial? Eu vou determinar os vetores posição. Vejam aí que eu tenho, que ele já escreveu, né? O vetor posição R1, R2 e R3. Então, R1 é dado por menos 4 e 3. Eu vou fazer na forma de pontos, tá? Que fica mais fácil. R2, ele é menos 2. Aí menos 2i, né? R3... Na verdade, o R3 é esse aqui, né? Ele colocou ali embaixo, mas isso aí tá errado. O R3 é esse aqui. Então, eu posso dizer que o R3 vai ser 3i mais J, né? 1J. Eu vou colocar isso aqui também nessa forma. Eu comecei. Então, menos 4i mais 3J. E... ok. Temos então os 3 vetores associados. Agora eu preciso também das forças. E aí eu vou colocar a força F1 relativa ao vetor F1. Então a força F1 vai ser 8i menos 4j. A força F2, ela só tem o menos 5. O menos 5 está em j, é vertical. E a força F3, ela só tem o F, né? E o F também é vertical, menos FJ. Então, a partir disso, nós vamos fazer o cálculo dos produtos vetoriais agora de distância vezes força. Então, eu tenho aqui, ó, a distância de R1 vezes a força F1. Depois a distância de R2 vezes a força F2. Ele não quer deixar eu colocar no lugar. Depois a distância R3 vezes a força F3. E aí, isso tudo aqui, ó, são produtos vetoriais. O produto dessa tá aqui no meio, né? Então eu vou calcular o produto, esses produtos vetoriais são dados aí. Vou até trocar esse x aqui. Talvez fique mais evidente a gente trocar a cor dele. Então tem aqui o primeiro produto entre R1 e F1, o segundo produto entre R2 e F2 e o terceiro produto entre R3 e F3. E aí, como que nós vamos resolver isso? Através do determinante. Então eu tenho aqui o determinante, que já vou colocar o I, J e K.
Mas eu já vou aproveitar e vou copiar isso aqui, porque nós precisamos de 3 determinantes. Lembrando que temos ali 3 produtos vetoriais. Então, no primeiro produto, esse aqui é em relação a R1, F1. Esse aqui é R2, F2. E esse aqui é R3, F3. Então, nós vamos fazer esse cálculo e somar todos eles. Então, eu tenho aqui, para R1, eu tenho menos 4, 3 e 0. Para F1, eu tenho 8, menos 4 e 0. R2 só tem o menos 2 em I. E o F2 só tem o menos 5 em J. O R3 tem 3 e 1. E o F3 tem só o menos F. Então, com isso, nós podemos repetir as 2 primeiras colunas de cada um deles. E fazer o cálculo. Então, eu vou colocar aqui, 1, 2 e 3, que estão numerados ali, né? Então, para cada cálculo, eu vou somar os resultados. Então, observem que aqui na primeira eu tenho 0, e aqui eu tenho 16K. Aqui eu tenho 0 também, e tenho 10K. Na última eu tenho 0, outro 0, e tenho menos 3 FK. Na volta, eu tenho a mesma coisa, 0, 0, e 3 vezes 8K mais negativo. Então eu tenho menos 24K. Vocês vão observar que todos vão dar só o valor de K. Então agora eu tenho 0, 0 e 0. No último, eu vou ter 0, 0 e 0. Então, vou arrumar isso daqui. Então, com isso, o que nós temos? Eu tenho 16 menos 26, ou melhor, 26 menos 24, e depois menos 3F. Então, o que sobrou foi isso aqui, 26 menos 24 em K, que é igual a menos 3F também em K. Então, com isso, vai sobrar 2 dividido por 3. Então, nós vamos obter aqui, que a força F vai ser menos 0,667 em K. O menos vem por quê? Porque ela aponta para baixo. Então, tudo ok. Ok. Então, com isso, nós vemos que os dois levam ao mesmo resultado, mas por caminhos diferentes. Ainda é interessante a gente lembrar que essa regra da mão direita aqui, vou jogar ela aqui para baixo. Eu vou copiar ela aqui. Essa regra da mão direita, ela tem 2 pontos importantes. Ela é uma regra
da mão direita para vetores no plano. Isso aqui pode ser aplicado no espaço, mas vai ser aplicado em pares de planos, né? Ou melhor, em pares de vetores que formam um plano. Então vai ser um pouquinho diferente. E ela vai dar o momento em torno de Z, né? Isso aqui é importante. O meu momento no plano sempre vai ser o eixo que falta. Então, se eu tenho aqui o eixo XY, o momento é em Z. Se eu tenho o eixo YZ, o momento é em X. Se eu tenho o momento ZX, ou melhor, se eu tenho os eixos ZX, o momento vai ser em Y. Como aqui eu tenho o momento XY, ou melhor, tenho o eixo XY, o momento está dado em Z. Ok. Então, para a gente finalizar essa parte teórica, nós temos aqui o nosso último ponto, que é o princípio dos momentos, que é às vezes conhecido como teorema de Varignon, mas é interessante destacar que isso daqui é uma propriedade matemática, né? Então, isso já se sabe há muito tempo. Ganhou o nome dele por talvez ele ter enfatizado essa característica, né? Então, esse aqui a gente vai chamar de princípio dos momentos. E a gente pode escrever ele da seguinte forma: se eu tenho um momento, que é um momento MA, então um momento em relação a um ponto A, que ele é dado pela multiplicação vetorial do vetor posição por um vetor força, sendo que a força aqui é a soma de forças, então é uma força total, eu teria aí F1, F2, F3, F4. Então, se todos eles estão em relação a um mesmo ponto, eu posso escrever isso aqui de uma forma diferente. Que agora eu tenho o produto vetorial de F1 mais F2 mais F3 mais até o meu Fn. Isso aqui nós já demonstramos em capítulo anterior, que basicamente é o que? Se todas as forças estão aplicadas sobre um ponto, então eu tenho o meu mesmo vetor posição e eu posso aplicar esse princípio dos momentos, que basicamente eu vou multiplicar cada uma dessas forças. Mas ao invés de fazer isso, eu posso somar todas essas forças e depois fazer o produto vetorial. Fica muito mais fácil. Nós já fizemos isso em algum exercício. Foi lá no capítulo de produto vetorial. E aqui nós temos dois exemplos desse princípio mostrados aqui em uma abordagem escalar e outro numa abordagem vetorial. Vou aumentar um pouquinho essas duas imagens, e depois eu não sei se isso aqui fica muito pequeno para vocês. Então, observem o seguinte: eu tenho aqui uma força. Essa força vai gerar um momento no ponto A. A distância de A até a linha de ação da força é D. E isso aqui numa condição geral. Eu posso dizer então que o momento é força vezes distância. Como essa força tende a girar o ponto A no sentido horário, então esse momento é negativo. Mas aplicando o princípio dos momentos, e aí vejam que quando eu tenho uma força nesse estilo e eu não sei essa distância D, mas sei a distância aqui em X e em Y, é mais fácil eu sair daqui para cá. Então eu vou decompor as forças, numa força Fx e numa força Fy. Então tem agora Fx e Fy. E aí eu vou realizar essa soma, multiplicando pelo vetor posição. Mas lembrem-se que o vetor posição é dado pela componente em x, em y e em z. Então agora eu tenho aqui essa multiplicação das forças em relação à sua componente horizontal e à sua componente vertical. De modo semelhante,
Isso vai acontecer aqui. A diferença da abordagem vetorial para escalar é que aqui eu vou resolver o produto vetorial. Então eu tenho aqui o vetor posição vezes a força em y e vezes a força em x. Só que o resultado disso, quando você resolve o determinante, é exatamente isso daqui, que foi o que a gente demonstrou aqui em cima. O resultado disso é exatamente o que eu escrevi aqui em cima. Então, nós vemos que elas são totalmente equivalentes. E aqui, eu trago essa imagem para a gente observar uma coisa que eu falei lá no começo, que é o seguinte: o momento de A é diferente do momento de B. Então, ó, quando eu estou no ponto A e eu quero calcular aqui, eu vou ligar na força, eu vou fazer assim, vou fazer um vetor posição. Então, quando eu estou aqui no ponto A, ou melhor que isso, eu vou duplicar essa imagem para poder escrever isso aqui. Então, ó, quando eu estou... Tem uma criança sonhando aqui. Quando eu estou no ponto A e quero criar um vetor em relação a essa força, e aí eu também vou fazer isso aqui em relação ao ponto B, e criar um vetor. Então esse aqui eu vou chamar de RB e este daqui eu vou chamar de RA. O que nós vemos? Os dois vetores de posição são diferentes. Consequentemente, os momentos gerados também são diferentes, visto que a força é a mesma. Então, a partir disso, eu posso escrever o seguinte: o momento ele depende da força, ele depende de F e também depende do ponto. Então, ele também depende do vetor posição, que eu vou colocar aqui entre parênteses, do ponto. Com isso, nós vemos que quando você calcula momento em relação a pontos diferentes, você vai obter valores diferentes, que é um resultado lógico dessa situação. Ok, isso aqui termina a nossa parte teórica e eu vou começar já resolvendo um exercício aqui, que é o exercício 4.1, que é dado aqui na página 185, que é uma pergunta muito direta também. Você tem essa estrutura e ela sofre a ação das forças 45 e 90, eu coloquei aqui em unidades do Sistema Internacional. Então, determine o momento resultante dessas forças sobre o ponto A. E aí nós temos duas formas de fazer isso, a forma vetorial e a forma escalar. Então, começando pela forma vetorial, vou colocar aqui ser uma abordagem escalar, vetorial não, vou começar pela escalar. Então, observem o seguinte, eu tenho aquela regra que eu comentei com vocês, horizontal, vertical. Então, eu tenho em relação ao ponto A, eu tenho uma distância, deixa eu ver a distância aqui em unidade do Sistema Internacional. Aqui eu tenho 250 milímetros e aqui eu tenho 125 milímetros. Então, observem o seguinte, eu tenho uma distância horizontal de 250, uma distância vertical de 125. Horizontal vezes vertical. Vertical vezes horizontal. Então, o somatório dos momentos em relação ao ponto A vai ser 250, que é o horizontal, vezes 90, que é o vertical. 125, que é o vertical, vezes o 45, que é o horizontal da força. Então, forças vezes distância. E aí, a ponta dos dedos na direção do 90, palma virada para o A. Você vai ver que gira no sentido horário.
Ponta dos dedos na direção do 10, palma virada para o ponto A, você vai perceber que o giro é anti-horário, então ele é positivo. E aí, fazendo essa multiplicação e essa soma, nós vamos obter, vejam que 250 vezes 90 vai ser maior do que 125 vezes 45, porque é o dobro. Então, na verdade, você podia fazer só o 45 vezes 125 e colocar o resultado negativo, que vai dar 16.875 newtons por milímetro. Então, essa é a abordagem 1. Na abordagem 2, que vai ser uma abordagem... Observe que eu já acabei o problema, tá? É só essa linha daqui mesmo. É muito diferente do que nós estávamos fazendo. Agora as situações às vezes chegam a ser ridículas de tão fácil. Nós saímos de uma dificuldade muito grande no capítulo 3 e agora vocês vão ter um momento para respirar. Então agora na abordagem vetorial, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar montar o meu vetor posição, que é dado ali por 250i mais 125j, e vou precisar montar o meu vetor força, que é dado por menos 45i e menos 90j. E aí, com isso, nós vamos fazer aqui o produto vetorial. Então, ele vai ser dado da seguinte forma. Então, IJK é 250, 125, 0, menos 45, menos 90, 0. Duplico as duas primeiras e faço essas contas. Então, eu vou ter aqui 0, 0 e menos 250 vezes 90k. Depois eu vou ter 0, 0 e mais 45 vezes 90k. Os dois sinais aqui, observem o seguinte: 125, na verdade eu coloquei o número errado, né? 125 vezes 45k. Então observem que aqui o sinal é negativo, mas como é a volta, então ele tem um outro negativo, deixa ele positivo. E aí eu tenho então a 0, 0, 0, 0. Então só tenho valores em k. Com isso, é muito lógico, né, de perceber que o resultado é o mesmo de cima. E com isso nós acabamos esse exercício. Então ele é bastante tranquilo. Eu vou parar esse vídeo aqui e depois eu vou fazer um outro para continuar resolvendo os exemplos. Nós temos mais 3 exemplos. São todos do mesmo nível, não tem nenhuma dificuldade importante aqui não. Só que a gente vai ter alguns em 3 dimensões, outros em 2 e nada demais. E também vou no próximo vídeo tentar resolver os nossos problemas propostos.